Olá, amigos, irmãos em Cristo, mais uma vez juntinhos com você. Pode ser uma madrugada, pode ser ao meio-dia, qualquer hora, ou no Natal, ou no seu aniversário, uma reunião muito importante da família. Mas ele abriu mão deste momento tão maravilhoso, deste convívio, deste sorriso e foi lá, na indústria, no hospital, nos aviões, nos mais diversos segmentos. Ele renunciou estar com você, querido filho, para estar no seu trabalho, ganhando sustento da sua família. A esta figura nós chamamos pai. Quantas vezes ele não ansiou estar junto com a esposa, com a família, celebrando dias importantes, datas importantes, mas a obrigação de manter sua casa, sua família, de proporcionar aos seus filhos um bem-estar, um futuro melhor, o levaram para aquele momento de trabalho, momento de labuta, para assim trazer a provisão. A este homem nós queremos dizer: Pai, você é um herói, você é um amigo, você é o ser instituído por Deus para zelar, para cuidar, para educar a sua família, os seus filhos. E que a bênção do Senhor se derrame sobre você, sobre seus filhos, até 1000 gerações, como diz a palavra de Deus. Parabéns por ser pai amável, pai carinhoso, provedor. E assim, tempo de semear está no ar. Olha, o programa hoje está especial. Nós temos aqui um bate-papo com a Celina, que estará em uma entrevista ao pastor Moisés Soares. Ele vai nos falar um pouquinho sobre paternidade, sobre pai. Nós tínhamos muito desejo de trazê-lo aqui e Deus tem nos dado essa honra de tê-lo conosco neste programa. Também o pastor David Milhomem, ministrando a palavra de Deus com muita sabedoria, com muita unção. E no louvor, nós temos aquela voz abençoada do nosso querido irmão Nilo, que você já bem conhece. Se eu fosse você, eu não perdia, ainda ligava para os amigos, para os parentes, ligar a televisão e dizendo que tempo de semear está no ar. E nós voltamos já já. Mesmo sendo uma casa imperfeita, ainda queres morar em mim. Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar, mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente com certos defeitos pra você ficar. Ai, ai. Espírito Santo pode começar essa obra, reforma a casa. Espírito Santo, começa essa obra, tu és o meu construtor. Tira tudo que é velho, clareia a casa, preenche as lacunas e fazendo morada. Ai, 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 ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entra na minha vida e faça morada. Ai, ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Se precisa fazer reforma, pode
pode quebrar tudo pra fazer morada. Ai, 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 ai. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar, mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente com certos defeitos pra você ficar. Ai, ai, Espírito Santo pode começar essa obra, reforma a casa, trabalha Espírito Santo na minha casa. Já deixei a porta aberta, entra na minha vida e faça morada. Ai, ai, trabalha Espírito Santo na minha casa. Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada. Ai, 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 e faça morada. Olá, Pai do Senhor. Neste domingo, segundo domingo de agosto, comemoramos o Dia dos Pais. Um dia muito abençoado para todos os pais, o programa Deseja. E hoje, para nossa alegria, temos o pastor Moisés Soares aqui conosco. Ele tem uma vasta colaboração, vai falar a respeito da paternidade, né? Ele como pai, como avô, pastor, ele tem um vasto conhecimento sobre isso. Pastor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Nós estamos muito felizes com isso. Eu que agradeço. Me sinto muito feliz por poder participar desse programa e enviamos o nosso bom dia na paz de Cristo a todos nesse momento. Amém. O pastor Moisés, ele é esposo da irmã Venina. Um abraço, viu, irmã Venina, para a senhora. Ele é casado há 45 anos, pastor da Assembleia, um dos pastores da Assembleia de Deus em Castanhal, Pará. Ele é pai do Gedson, do Gemilson e da Ana Paula. E também já é avô de 4 netos, da Ilana, do Samuel, da Alissa e da Anabela. Um abraço para os filhos e para os netos do pastor Moisés. Pastor, deixa eu lhe perguntar. Nos dias atuais, nós sabemos que ser pai não é uma tarefa muito fácil, é uma tarefa difícil, é uma responsabilidade muito grande. Eu quero perguntar para o senhor o seguinte: qual é a diferença de quando seus filhos eram crianças, o senhor como pai atuou, claro, na vida deles, e hoje como avô, como pastor, a experiência que o senhor tem? Qual é a diferença entre essas duas gerações, na época dos seus filhos e hoje, na geração atual? É muita diferença, porque os tempos mudam, as relações vão mudando também, sem contar que o século XXI houve mudanças muito grandes. Na época dos meus filhos, havia mais tempo, não havia tanta informações como nós temos hoje. Nos dias atuais, há uma enxurrada de informações. E há tantas informações que isso às vezes gera desinformação. Verdade. E as pessoas, os pais, às vezes veem dificuldades. Então, educar nunca foi uma tarefa fácil, mas eu compreendo que nos dias atuais está sendo um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil. Por que o senhor vê assim, pastor? Bem, porque com a era pós-moderna,
as pessoas ficaram mais distantes, entrou as redes sociais, os filhos se encheram de informação, muitos questionamentos que às vezes os pais não buscam responder. Os pais muitas vezes dão um computador ao filho, um telefone, o filho passa muito tempo nos jogos e aquele convívio familiar foi se distanciando nessas relações. Então, com isso, o filho adquiriu muitos amigos e o pai nesse mundo moderno, ele se ocupa muito da mãe e às vezes não tem tempo que o filho precisa estar com seus pais. Pastor, nós vimos em meio a isso aí que o senhor comentou, muitos filhos até entrando em depressão com relação a isso, sentindo a falta do pai. O pai, a mãe também, claro, preenche os filhos com presente, com computador, com tablet, achando que isso vai preencher, mas nós vemos muitos filhos até entrando em depressão com relação a isso. Isso é verdade, porque muitas vezes os pais, ou alguns pais, podemos dizer assim, se preocupam muito em manter o alimento, prover o alimento, o vestir. Mas tem havido pouca preocupação com a estrutura emocional do filho. E nós somos seres humanos carregados de sentimentos. Nós temos uma estrutura emocional que precisa ser cuidada tanto quanto a estrutura física. Então, muitas vezes os pais não se preocupam com isso. O filho tem sentimentos, tem desejos, tem aptidões. E o pai precisa ser pai sempre, ou seja, alguém que está disposto a tomar a mão do filho e orientar o caminho cada vez que ele tropeçar. Então, não basta só alimento, é preciso dar tempo, é preciso amá-lo mais, ter mais tempo com ele. É preciso conhecer o seu filho como ele é. Suas aptidões, seus interesses, seus sonhos, porque as feridas físicas são mais fáceis de curar do que as feridas emocionais. Verdade, pastor, eu ia exatamente entrar nessa questão com o senhor. Pai, homem provedor, como é que é isso diante da Bíblia, dentro da Bíblia? Bem, provedor é alguém que vai prover o que o outro precisa. E muitas vezes aquilo que, como eu acabei de falar, as pessoas estão mais preocupadas com prover, como você falou, um celular, um computador, prover o que satisfaz naquele momento, aparentemente satisfaz. Mas isso não preenche as reais necessidades. Ou seja, porque as pessoas estão se deprimindo mais. Era difícil ver um jovem se deprimindo e hoje nós encontramos até crianças em estado depressivo, porque existe uma falta dentro de si. A depressão, ela não acontece da noite para o dia, ela é um processo que vai se instalando e muitas vezes os pais, as pessoas que estão perto não percebem, mas existe uma carência e as estruturas emocionais são diferentes para de pessoa para pessoa. Então, se os pais precisam buscar ajuda nessas situações, ele não basta dizer, não, no meu tempo era assim, no meu tempo não tinha isso, não pode viver de saudosismo, mas ele tem que buscar ajuda e procurar atender a necessidade do filho. Uma coisa é certa, o pai precisa ser alguém com paixão e amor. Paixão para ser caloroso e contente, e amor para ser terno e paciente. As duas coisas precisam estar no coração do pai. Precisam andar juntos, pastor. Nós vemos, até mesmo dentro da igreja, alguns pais, como o senhor falou, na minha época não era assim. Eles querem agir hoje, atualmente, em outra geração, como na época deles, com os filhos. Porque o meu pai agia assim, então eu vou agir da mesma maneira. Eu costumo chamar até de pai delegado. O mais importante, como o senhor falou, é o amor, não é isso, pastor? Amizade, sobre amizade, relacionamento entre pai e filho, isso é muito importante, não é? Nós somos seres relacionais. Então, relacionar é uma arte.
Eu gosto muito da frase de Mário Quintana, que diz que a arte de viver é a arte de conviver. Então, nós precisamos estar atentos às relações. Então, não dá para mim dizer, no meu tempo, meus filhos eram assim, meus netos têm que ser assim, porque era um contexto, era uma sociedade, era uma geração, era um tempo. Os valores, eles podem ser imutáveis, mas as relações mudam e as regras mudam também, os costumes e as culturas. Mas os valores é que devem ser ensinados. Então, muitos pais podem estar preocupados em pôr regras, uma lista de regras, mas é preciso ensinar valores, porque os valores da palavra de Deus são imutáveis, eles não mudam, mas a forma como são ensinados e transmitidos, ao longo do tempo eles vão mudando. Os valores permanecem, mas as relações sempre mudam. Então é preciso a gente saber que valores são essenciais na vida, como honestidade, companheirismo, lealdade, sinceridade, amor. Então são virtudes que podem ser semeadas no coração, no chão do coração do filho. Porém, não são ensinadas na cartilha, ou não se aprende na cartilha. Valores a gente aprende vivendo. Então é preciso o pai viver esses valores para semear essa semente no coração do filho. Assim eu penso. Pastor Moisés, muito boa a sua colocação mesmo. Eu quero que o senhor deixe uma palavra, nesses últimos minutos nossos, uma palavra aos pais e depois aos filhos também. Muito bem, aos pais eu digo que ser pai é um sacerdócio no convívio diário do lar. Então, esse serviço deve ser feito com amor, não como um peso na vida, mas reconhecer que o filho é uma oportunidade que você tem aqui na terra de cuidar, de semear o bem nesse coração, que você estará colaborando não só com ele, com a sua família, com a igreja e com a sociedade. E aos filhos que sigam as instruções, como diz Provérbio 1, 8 e 9. Meu filho, siga as instruções de seu pai e obedeça os conselhos de sua mãe. Então, é interessante que essa relação aconteça com temor, com amor, para o bem de todos. Muito obrigado, nosso agradecimento a todos vocês pela oportunidade e que Deus em Cristo nos abençoe ricamente. Nós também agradecemos, viu, pastor? É uma honra ter o senhor hoje aqui no programa. O programa agradece. E aos pais, nós desejamos um dia abençoado e que as ricas bênçãos, as mãos abençoadoras do nosso Deus estejam sobre você, sobre seus filhos, sobre a sua família. E que seja um sacerdote abençoado, não é isso, pastor? Muito obrigada, uma boa semana. Shalom, graça e paz, que alegria mais uma vez poder participar deste belíssimo programa Tempo de Semear. Minha gratidão à querida irmã Laude, Celina e a todos os responsáveis por este programa. E é claro, aos nossos apoiadores, os irmãos que nos ajudam na manutenção deste programa. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que nós encontramos no Salmo 90. Salmo 90, no verso de número 12, Moisés diz o seguinte: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Há uma tradução que eu gosto muito: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. A vida é curta e passa depressa. Sendo assim, nós precisamos urgentemente aprender a viver à medida que nós vivemos. No Salmo 90, Moisés deixa muito claro a respeito desta brevidade da vida. No versículo de número 10, por exemplo, ele diz que a vida do homem é de 70 anos e que alguns, por sua robustez, chegam aos 80. Mas dos 70 para os 80 já é canseira e enfado. De sorte que a vida média de uma pessoa é de 80 anos. Do 0 aos 80 passa muito depressa, muito rapidamente. Salomão, o sábio rei
de Jerusalém deixou muito claro isso no seu livro chamado Eclesiastes. No Eclesiastes, um livro que Salomão trata sobre a vida, ele deixou claro que a vida é curta e passa depressa. O tom do livro é a vaidade da vida. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Vaidade, no contexto bíblico, na expressão do hebraico, é sopro do nada, faísca, aquilo que passa depressa. E a vida é vaidade, a vida é faísca. A vida, segundo Moisés no Salmo 90, é como um conto ligeiro. Ele deixa claro também que é como uma vela ao vento, é como uma historieta, uma história pequena, passa muito depressa. De sorte que, se a vida é curta e passa depressa, seria extremamente interessante que nós atentássemos à sabedoria de Moisés neste texto do versículo de número 12 do Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Na vida, você obrigatoriamente vai ter que envelhecer. Envelhecer é obrigatório e você não precisa de talento, você não precisa de esforço para envelhecer. Se você neste exato momento tomar a decisão de se sentar no sofá da sua casa ou deitar na sua cama e ficar aí um ano deitado ou sentado, um ano depois você estará um ano mais velho. Não é necessário talento nem esforço, não precisa levantar do sofá e nem sair da cama para envelhecer. Você vai envelhecer aonde estiver e o que estiver fazendo. Agora, na vida, você pode cumprir um propósito e pode viver aquilo que Deus te criou para viver, que é o crescimento. Crescer é opcional. Para crescer, há que se levantar do sofá. Para crescer, há que se levantar da cama. Há que se esforçar e ir em busca desse crescimento e deste desenvolvimento para a sabedoria. E a sabedoria, de acordo com o Salmo 90, verso 12, está relacionado ao tempo da nossa vida. Quanto mais o tempo passa sobre nós, mais experientes e mais sábios podemos nos tornar, compreendendo que esta sabedoria é opcional. Você pode simplesmente envelhecer e se tornar um velho ranzinza, rabugento, reclamão, mas você pode optar por crescer e se tornar um sábio, um conselheiro, um mentor, alguém que vai facilitar a vida dos outros. Eu gostaria de, nesta oportunidade que tenho, de falar a você que nós precisamos ter a capacidade de fazer o cálculo dos nossos dias, que é o que o sábio legislador de Israel, Moisés, nos orienta neste salmo, neste versículo. Ensina-nos a contar os dias. O que seria contar os dias? Eu me lembro de um sacerdote político e filósofo do século XIX, chamado Laurindo Rabelo. Laurindo Rabelo, ao se debruçar sobre este texto da Bíblia, no Salmo 90, verso 12, ficou por alguns momentos, por algumas horas, se deliciando com este texto, e no final ele acabou compondo um soneto, que ele chamou de o soneto do tempo, que nos ajuda a compreender um pouco o valor e a importância de se fazer cálculo dos nossos dias. Ele pegou duas palavras do texto, tempo e conta, né? Dias, tempo e conta. Então ensina-nos a contar os nossos dias, a contar, né? Fazer conta do nosso tempo. No soneto ele diz assim: Deus me pede do tempo estrita conta. É forçoso do tempo já dar conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Mas para ter minha conta feita a tempo, dado-me foi bem tempo e não fiz conta. Não quis sobrando tempo fazer conta, quero hoje fazer conta e falta tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis este tempo em passatempo sem conta, cuidai em fazer conta enquanto é tempo. Ah, se os que podem contar com o seu tempo fizessem deste tempo alguma conta, não precisariam chorar sem conta por não ter tempo.
O tempo é um dos bens mais preciosos que nós temos. E se temos um tempo limitado de 80 anos e esse tempo passa depressa, o interessante é que façamos estes cálculos. E o que seria isso? Seria simplesmente parar um pouco para avaliar a vida? Seria parar para se perguntar se eu estou melhor hoje do que ontem? Se eu melhorei como pai, como cidadão, como cristão, como membro da minha comunidade, eu sou melhor hoje do que na semana passada, do que no mês passado. Dos últimos 5 anos para cá, eu aprendi alguma coisa nova que eu não sabia e me tornei um pouco melhor? Eu acredito que fazer o cálculo do seu tempo tenha a ver com parar para avaliar a vida e saber o que te levou até onde você está e quais serão os próximos passos e as próximas decisões que te levarão aonde você ainda deseja chegar. Porque é necessário que fique claro para nós que aquilo que nós experimentamos e aprendemos que nos trouxe até aqui, pode ser que não consiga nos levar até onde nós ainda desejamos chegar, e aí precisamos aprender coisas novas, nós precisamos acessar novos conhecimentos, nós precisamos transformar atitudes, nós precisamos de verdade treinar novas habilidades, nós precisamos nos concentrar nos nossos valores e nós precisamos de verdade gerar energia e espiritualidade para cumprir dentro do plano de Deus aquele propósito para o qual Ele nos chamou. De sorte que você pode crescer em todas as dimensões. Você é ministro, você é servo de Deus, você é obreiro do Senhor, continue avançando e crescendo nisso. Não importa em que área você atue, você é um mensageiro de Deus. Seja você advogado, contador, seja você professor, diretor de escola, empresário, Deus te chamou com um propósito e o seu tempo tem tudo a ver com isso. A vida da gente, eu quero concluir para que você compreenda como é que nós podemos de verdade perder na trajetória tempos preciosos de crescimento e aprendizado. Porque a vida da gente é mais ou menos como antigamente usávamos o videocassete e pegávamos uma fita de VHS e colocávamos no aparelho e manipulávamos esta fita com 3 botões especiais. Play, quando queríamos assistir normalmente a programação, ou um filme, ou um documentário, ou alguma coisa. Nós tínhamos um botãozinho para adiantar a fita para frente, bem rapidinho, chamado Fast Forward. E nós garotos, naquela época, eu vou falar por mim, gostavam muito de um botãozinho chamado Slow Motion. O Slow Motion era o botão que apertávamos para assistir tudo devagar, em câmera lenta. As coisas aconteciam em câmera lenta. A vida da gente é assim, na infância é slow motion, tudo demora a passar, é tudo mais devagar. E é por isso que garotos de 10, 11 anos de idade querem dirigir, e quando o pai diz para ele que ele só pode dirigir quando tiver 18, ele diz, então pai, eu não vou dirigir nunca, né? Até chegar a 18, eles pensam que vai demorar demais a atingir a maioridade. Porque na infância, na adolescência, a vida é slow motion. Quando a gente atinge a adolescência, parece que alguém aperta o play e a gente compreende muito bem o que é uma semana, um mês, 6 meses, férias de final do ano, e a vida acontece de forma normal. Estudamos, aprendemos, nos relacionamos com pessoas, fazemos amigos e vivemos a vida de forma normal. Compreendemos o tempo. E é nessa fase que às vezes nós pensamos que somos eternos e que nunca vamos envelhecer. Mas existe uma idade que eu costumo chamar de a idade crística, a idade de 33 anos de idade. Parece que quando você chega aí, alguém aperta o fast forward. E aí é ladeira abaixo, a vida passa muito depressa. Quando você menos imagina, você chega em casa, luzes apagadas, de repente se acende a luz, aparece um bando de gente com um bolo na mão, cheio de velhinha. Já tem mais velhinha do que bolo, cantando parabéns para você, e você diz, de novo, mais um ano. 40, 50, 60, e a vida passa muito depressa.
De sorte que você precisa aproveitar estes melhores anos da sua vida para continuar crescendo e realizando na sua história o propósito para o qual Deus te chamou, fazendo de repente esta oração que fez o nosso querido legislador de Israel, Moisés: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Meu desejo e minha oração é que à medida que o tempo passe, você se torne cada vez melhor e cada vez mais sábio. Senhor, eu quero te agradecer e te louvar por este tempo tão precioso. Abençoar a vida dos meus queridos irmãos que nos assistem através da internet e através deste programa na televisão. Queremos que a tua boa mão se estenda sobre eles e eles possam avançar na vida, crescendo, se desenvolvendo, se tornando cada vez melhores para a glória do teu santo nome. É assim que, em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém e amém. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e queremos mandar aquele abraço para pessoas muito especial. Nós temos o irmão Silvério, ele é porteiro lá na congregação da Saudade 1. Para ele e sua esposa, uma pessoa maravilhosa que me encontrou na feira, me deu uma carona e disse que assiste nosso programa. Então, irmão Silvério, nosso abraço. E nós queremos também mandar os parabéns para o nosso coordenador da Escola Bíblica Dominical, o irmão Joás Miranda, que esteve de aniversário. Deus abençoe muito sua casa, sua família. Também nosso abraço para o irmão Raimundo Nascimento, que assiste nossos programas, e a irmã Ilka, lá do Cristo 2. Ela disse para mim que assiste no sábado de manhã e à tarde, assiste no domingo ainda. E é assim que o Senhor faz. Deus abençoe estes queridos irmãos. E nós também queremos agradecer os nossos mantenedores, e o principal é o Senhor nosso Deus, a Ele toda a honra, toda a glória. A Assembleia de Deus Campo de Castanhal, na pessoa do pastor Olivar Barbalho, e Jardim de Deus, na pessoa da irmã Gisele Barbalho. Nosso muito obrigado à Assembleia de Deus Campo do Jaderlândia, na pessoa do pastor Antônio Damasceno e Gesiel Damasceno. O nosso obrigado a Polpas de Fruta Moura, lá na estrada de Curuçá. Você tem ali naquela fábrica sucos maravilhosos, polpas para fazer a sua sobremesa. Vá lá, compre, experimente, mas você também pode encontrar no comércio de Castanhal polpas de fruta moura para bem saborear. Também o Rian Freire com Império Mídia para registrar o seu evento, o seu casamento, o seu 15 anos. Olha, tem promoção este mês. Você que quer fazer um evento, vá lá, contate com Rian Freire, o dono, proprietário, diretor de Império Mídias. Obrigada às nossas irmãs Bena, a irmã Maria Gomes, pastora Adonai. Deus abençoe você, irmã Domingas, que tem nos ajudado. E assim, nós deixamos aqui aquele compromisso de no próximo final de semana termos um encontro marcado. E até lá, se Deus quiser.